Olá, amigos e amigas. Adonis Marcos, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, dia 29/10/2019. Aqui são 9 horas, 8 horas e 55 minutos, 5 minutos para as 9 horas da manhã. Em Brasília são 9 horas e 55 minutos. O tema é reforma agrária. Mais um vídeo aqui sobre reforma agrária. Já se inscreva no canal, deixa o seu link aí. Ative as notificações que a gente está postando aí cotidianamente, quase que semanalmente, assuntos relativos às questões agrárias. Muito bem, o que é reforma agrária? Reforma agrária é um conjunto de medidas para promover a melhor distribuição de terra mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de atender os princípios da justiça social, do desenvolvimento rural sustentável e o aumento da produção. Criado quando? Com a Lei 4.504 de 64, o Estatuto da Terra. Foram 1.348.474 famílias assentadas desde o início do Programa Nacional de Reforma Agrária. 973.451 famílias vivem atualmente em assentamentos e áreas reformadas. São 9.437 assentamentos criados e reconhecidos, aproximadamente uma área de 87.953.588 hectares. Muito bem. Na prática, o que é a reforma agrária? Primeiro, ela faz a desconcentração e a democratização da estrutura fundiária, ou seja, ela divide as grandes glebas, grandes fazendas, em áreas menores. Esse é o primeiro para você conhecer o que é essa ideia de reforma agrária. Segundo, ela tem por princípio também a produção de alimentos básicos, arroz, feijão, a batata doce, a abobrinha, enfim. Isso que nós comemos vem das pequenas propriedades da agricultura familiar e isso é um dos objetivos da reforma agrária. A geração de ocupação e renda. Uma fazenda grande, o grande latifúndio emprega muito pouco. Quando você faz um assentamento, você coloca muitas famílias ali morando, automaticamente você está gerando emprego na agricultura familiar e automaticamente isso gera renda para a economia local. Quarto, combate à fome e à miséria. Para muitas famílias que vivem acampadas, vivem em situação de risco e vulnerabilidade econômica e social, um lote da reforma agrária é um refúgio. Para muitas famílias não tem nem condições mais de pagar um aluguel nos grandes centros, nas cidades. Então um lote da reforma agrária, além de ser a sua moradia, passa a ser também a sua fonte de riqueza, de vida e qualidade de vida. Quinto, interiorização dos serviços públicos básicos. Tem muitas regiões do Pará, do Acre, do Amazonas, do próprio Mato Grosso, dos grandes estados do Brasil, do interiorzão do Tocantins, da Bahia, que essa estrutura de serviço público não chegou ainda lá. Então, fazer assentamentos da reforma agrária também é uma forma de promover isso. Sexto, a redução da migração do campo para a cidade. Nas décadas de 70, 80, a população do campo era 90%, a população morava 90%, 80%, 90% no campo. E veio o grande êxodo rural após a Revolução Verde. Então, a reforma agrária, ela visa parar isso, parar essa saída do povo do campo para a cidade e, proporcionalmente, de uma forma muito pequena, voltar esse povo para a atividade do campo. 7. A promoção da cidadania e da justiça social. O INCRA tem por visão promover a cidadania e fazer justiça social para os trabalhadores agrícolas. Oitavo, diversificação do comércio e dos serviços no meio rural. Além de tudo isso que nós já falamos, o INCRA também, com a reforma agrária, quer diversificar a mão de obra e os serviços que são prestados no meio rural. Nono, a democratização das estruturas de poder. Quem tem posse, quem tem terra tem poder, poder de produção, poder de discussão no mercado. E também, reforma agrária, por que não, ela ajuda a combater a inflação dos alimentos. O que o INCRA busca com a reforma agrária atualmente desenvolvida no país é a implantação de um modelo de assentamento rural baseado na viabilidade econômica, na sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento territorial. A reforma agrária implica também no forte envolvimento dos governos estaduais e das prefeituras, ou seja, não é possível fazer reforma agrária apenas com a vontade do movimento social
e do governo federal. As prefeituras e os estados também precisam contribuir. Em relação aos beneficiários e a atuação do INCRA no campo, é norteada pela promoção da igualdade de gênero, ou seja, homens e mulheres, jovens e idosos têm condições de serem assentados. Além do direito à educação, nós temos programas como o Pronera, que ele fortalece, ele é para acesso universitário e para alguns programas de alfabetização das pessoas que vivem no meio rural. A cultura, a seguridade social nas teses reformadas. O trabalho do INCRA contribui para dotar o Estado dos instrumentos necessários para gerir o território nacional. Além dos assentamentos implantados pela autarquia, o INCRA também reconheceu projetos criados por órgãos como assentamentos estaduais, reassentamentos de barragens, para assegurar o acesso dos agricultores familiares às políticas de reforma agrária. O reconhecimento de áreas inclui também a unidade de conservação de uso sustentável territórios quilombolas. O INCRA também cuida das questões quilombolas e agora me parece que foi atribuída ao INCRA essa questão de cuidar também das áreas indígenas. Está sendo discutido isso ainda. Gente, um pouco sobre o Programa Nacional de Reforma Agrária. Eu peguei essas informações no site www.incra.gov.br/reforma agrária. Se você digitar isso, você vai ter essas informações que eu acabei de passar para vocês. No mais, um abraço. Adonis Marcos, Mato Grosso do Sul, Ligas Camponesas e Urbanas do Brasil. Avante sempre por um Brasil por uma reforma agrária mais democrática e ampla que atenda a todos. Estamos agora com uma agenda muito próxima a Brasília e eu vou postar para vocês uma reunião com o novo presidente nacional do INCRA. Um abraço!